Fala, meus alunos! Vamos aqui para mais uma bateria de questões e hoje nós iremos resolver questões sobre a lei de abuso de autoridade, a nova lei que revogou a nossa antiga lei de abuso de autoridade, tá bom? Então, de uma maneira bem rápida, objetiva, nós iremos passar pelos principais pontos e as possibilidades aí de cair na tua prova, caso essa lei venha a ser cobrada no teu concurso. DEPEN, concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará e outras polícias civis, tá ok? Então, pessoal, o que é que acontece? Presta atenção, imprime o material que está no link aqui no nosso canal, tá bom? Imprime, resolve as questões e anota todos os bizus. Isso, com certeza, vai te ajudar e facilitar nos teus estudos, tenho certeza. Ok? Então, vamos lá. Primeira questão. A lei de abuso de autoridade aplica-se apenas aos servidores públicos. Pessoal, presta atenção, ó. No artigo 1º dessa lei, ele fala o seguinte: esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público. Então, essa lei se destina aos crimes de abuso de autoridade que só podem ser cometidos por agentes públicos, que podem ser servidores ou não. Então, isso aqui é um detalhe interessante, ó. Pode ser servidor ou não. Que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, então, pode ele cometer no exercício da sua função de serviço ou a pretexto de exercê-las, tá bom? Abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Então, detalhes. O crime de abuso de autoridade, ele é cometido, tem que ser cometido sujeito ativo, ó. Sujeito ativo. Sujeito ativo é um agente público. Pode ser servidor ou não, tá bom? Então, esse é o principal detalhe que a gente tem que estudar hoje. E queria já afirmar para vocês, pessoal, que os crimes de abuso de autoridade, eles são de ação penal pública incondicionada, ou seja, eles não dependem da representação da vítima. Aconteceu o crime, pode ser instaurado aí o inquérito, tá bom? Sem representação aí da vítima, ok? Ou seja, pode ser o delegado, pode ser o juiz, pode ser o Ministério Público. Então, de ofício, eles instauram aí o inquérito, nem que a vítima não queira mais, ok? Então, é isso que acontece. Cabendo a ação penal privada, subsidiária da pública. Ou seja, se o Ministério Público não intentar aquela ação incondicionada no prazo legal, eu posso entrar com a ação penal privada e suprir aquela falta, aquela inércia do Ministério Público, tá bom? Então, olha essa questão, pessoal. A lei de abuso de autoridade aplica-se apenas aos servidores públicos? Não. Pode ser servidor público ou não. Tá certo? Então, é o primeiro detalhe que a gente tem que se atentar. Ok? Questão de número 2. A lei de abuso de autoridade apenas, cuidado com essas palavrinhas, se aplica àqueles que cometam os crimes no exercício de suas funções. Pessoal, olha o que eu falei. Ele pode cometer o crime no exercício da função dele ou a pretexto de exercê-las. Então, não é obrigado que ele cometa o crime no exercício de suas funções. Ele pode cometer o crime a pretexto de exercê-la. Ele pode, talvez, estar nem exercendo, não estar nem trabalhando naquele momento. Mas ele pode cometer utilizando aí da situação dele de agente público, né, a pretexto de exercê-la. Então, quando ele diz que apenas se aplica àqueles que cometem os crimes no exercício de suas funções, deixa a questão errada, porque nós temos duas possibilidades. No exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, ok? Questão de número 3. Os crimes previstos na lei de abuso, exigem dolo específico. Olha aí que interessante, pessoal. Os crimes previstos na lei de abuso de autoridades, eles têm que ter o especial fim de agir. Ou seja, não existe essa modalidade culposa. Não existe essa modalidade culposa. O agente que comete o crime de abuso de autoridade, ele tem que ter um fim especial de agir. Ó. Presta atenção. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de quê? Vamos aqui. Olha aqui. Opa, rapidinho aqui. Olha qual a finalidade específica, pessoal.
de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Então tem que ter o dolo, a intenção, a finalidade específica de agir. Não é admitida a forma culposa. Beleza? Então tá aí, ó. Quando ele diz que os crimes previstos na lei exigem dolo específico, ok. Do sujeito ativo, que o sujeito ativo a gente já viu que tem que ser um agente público, é isso? Para que se configurem. Perfeito, questão correta. Tem que ter aí o especial fim de agir. Questão número 4. A divergência na interpretação da lei não constitui abuso de autoridade. Será, professor? Olha aí. A divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Como assim, professor? Ora, se imagina autoridades que divergem na interpretação da lei. Um interpreta de uma forma, outro interpreta do outro, na avaliação dos fatos. Bom, essas interpretações que têm divergências, elas, por si só, não configuram abuso de autoridade. Então, isso aqui pode ser que caia na tua prova dizendo que se configura. Questão bem simples. Na verdade, não se configura aí abuso de autoridade. Então, a divergência na interpretação da lei não constitui abuso de autoridade, deixando uma questão correta. Perfeito, pessoal? Letra de lei, tá bom? Só peço que os senhores grifem no material de vocês essa parte, ó. Não configura abuso de autoridade. Aí você vai grifar divergência, tá certo? Divergência, pega a canetinha e circula, beleza? Aí você não esquece mais, tá bom? Essa divergência de interpretação não configura abuso de autoridade, previsto no artigo 1º, parágrafo 2º da lei. Questão número 5. Aqueles que exercem cargos comissionados junto ao Poder Executivo não poderão ser considerados sujeito ativo dos crimes de abuso de autoridade. E aí, garotos? Será? Olha o que o parágrafo único diz. Reputa-se agente público, para efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Opa! Quer dizer que ainda que o cara não receba dinheiro e seja um cargo temporário, ele pode cometer um crime de abuso de autoridade? Pode sim. Olha como é que são as formas de investidura. Por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou algum tipo de vínculo com o órgão, mandato, cargo. Quando ele fala cargo, aí a gente pode pensar no cargo comissionado. Vixe, professor, então quer dizer o cara que está lá com cargo comissionado, tá certo? Ele pode estar sujeito à lei de abuso? Pode sim. A lei ela é ampla. Ela diz, ainda que transitoriamente ou ainda que o agente não receba remuneração, ele está sim sujeito aos crimes de abuso de autoridade. Tá bom? Quando ele diz que aqueles que exercem cargos comissionados, que é aqueles cargos, pessoal, de livre nomeação e exoneração, tá certo? Livre nomeação e exoneração, junto ao Poder Executivo, não poderão ser considerados sujeitos ativos? Não, pessoal, podem sim. A lei ela é bem ampla. Questão número 6. Aquele que exerce função pública de forma transitória não é submetido à lei. Acabamos de falar. Mesmo que seja de forma, aquele agente exerça de forma transitoriamente aquele cargo, ele está sim submetido à lei, tá certo? Ele diz que não é submetido, deixando uma questão errada. Beleza? Questão de número 7. Vamos lá? O juiz, de ofício, deverá fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração de abuso de autoridade, considerando os prejuízos sofridos. Pessoal, olha que interessante. Aqui no artigo 4º é uma outra aposta de prova minha. O artigo 4º ele vai falar dos efeitos da condenação. Bom, quando o agente público ele é condenado pelo crime de abuso de autoridade, existem alguns efeitos de condenação. Por exemplo, um dos efeitos, nós vamos entrar aqui e perceber, no inciso 1º, que ele diz o seguinte. São efeitos da condenação. Tornar certa
a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, se aquele crime gerou um dano, agora é o seguinte, o juiz vai fixar na sentença aquela indenização? Vai. Mas, para isso, tem que ter o requerimento do ofendido. O juiz não pode fazer isso de ofício. Na questão, ele está dizendo, o juiz de ofício. Não. Aqui é a requerimento da vítima que sofreu o abuso. Então, ela que pede a indenização, ela requer o juiz. Então, o juiz de ofício não pode fazer isso, tá? Deixando a nossa questão errada, ok? Então, presta atenção. Ele vai pegar aquilo ali, vai fixar na sentença os valores mínimos para reparar aqueles danos causados pela infração. Questão de número 8. É um efeito da condenação a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 8 anos. Se você observar, pessoal, olha que interessante. Esses efeitos da condenação são altamente quentes de prova. Por quê, professor? A lei é nova, tem prazos. Olha o detalhe. O sujeito pode ficar inabilitado de exercer o seu cargo quando ele comete esse crime de abuso de autoridade. O seu mandato ou função pública. Isso não interessa, tá bom? Agora, o período é de 1 a 5 anos. Beleza? 1 a 5 anos. O que foi que ele colocou na questão? Ele colocou de 1 a 8 anos. Tá certo? Então, a inabilitação para o exercício do cargo, mandado ou função pública, não é de 1 a 8 anos, e sim de 1 a 5 anos. Ok? Então, presta atenção nesses detalhes, porque é importantíssimo. Beleza? Questão número 9. É um efeito automático da condenação a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Será que quando a gente é condenado, será que servidor, agente público, vai perder o cargo porque eu cometi abuso de autoridade? Olha o que a lei fala, pessoal. Rapidinho aqui. Ele coloquei aqui, mas o mapa do Brasil conseguiu suprimir, né? Então ele diz assim, ó. Vamos lá. Rapidinho aqui. Vamos explicar aqui. Questão 9. É um efeito automático da condenação a perda do cargo, mandato ou função. Pessoal, ó, essa perda do cargo, do mandato ou da função, eu queria que vocês analisassem o seguinte, ó. Na sentença, quando o juiz ele vai lá sentenciar o cara pelo crime de abuso de autoridade, ele tem que declarar os motivos, ele tem que declarar na sentença a perda do cargo. Não é automático esse efeito da condenação, essa perda do cargo. E detalhe, essa perda do cargo ela está condicionada à reincidência específica. Ou seja, para eu perder o cargo, com essa nova lei, ele diz que eu tenho que ter cometido anteriormente, uma vez pelo menos, né? Eu já tenho que ser reincidente nos crimes de abuso de autoridade, ou seja, reincidência específica nesse crime. Então, se eu cometer a primeira vez, eu já não perdo o cargo. Se eu for reincidente, beleza? Existe a possibilidade e vai perder o cargo sim. Mas o juiz ele vai declarar isso na sentença. Não é automaticamente essa perda do cargo, beleza? Então, questão errada, porque ele diz que o efeito é automático. Lembrando, para perder o cargo, tem que ter a reincidência específica. Ou seja, ele já tem que cometer aquele crime de abuso de autoridade anteriormente. E aí veio e cometeu de novo. E tem mais um detalhe. O juiz tem que declarar na sentença ele tem que dizer, tem que falar, ó, sujeitando-se à condenação, à sua perda do cargo, do seu mandato, da sua função. Não é efeito automático, porque o juiz tem que declarar na sentença aquela perda. E ainda está condicionado à reincidência específica. Tá certo? É uma nova alteração, perfeito para cair em prova. Questão 10. Podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente, penas restritivas de direitos em substituição às penas privativas de liberdade. Restritiva de direito, pessoal, será que pode ser substituída aí em relação às penas privativas de liberdade? Vamos ver aqui. O que é que ele fala aqui? Ó. As penas restritivas de direito, né, substitutivas da privativa de liberdade, então tem essa condição.
O que é que seriam essas penas restritivas de direitos que se substituem a prisão do cara? Ou seja, o professor não sabia que a lei de abuso de autoridade, para mim, o cara ficava preso na cadeia. Sim, existe a possibilidade, tá certo? E já adianto para vocês, essa nova lei não traz crime previsto de reclusão, é só crime de detenção, ok? E ainda mais, eu posso pegar aquela pena privativa de liberdade e substituir por uma pena que ele vai restringir os teus direitos. Quais seriam essas penas? Bom, prestação de serviços à comunidade, como a gente coloca aqui, ó. Suspensão do seu cargo, função ou do seu mandato pelo prazo de 1 a 6 meses. Então, por exemplo, existe essa possibilidade de você suspender o seu cargo, a sua função, pelo período de 1 a 6 meses, sem direito à remuneração, você perde os vencimentos, tá certo? Tudo isso para você não ficar preso. Então, a lei ela traz essa possibilidade de pegar aquela pena que você fica preso, privativo de liberdade, e substituir por uma pena um pouco mais tranquila, ou seja, ela só vai restringir os teus direitos. Que direito? Bom, tu vai ter que ficar... quais seriam essas penas privativas? Restritivo de direito. Vai ter que prestar serviço à comunidade ou entidade pública. Fica suspenso do seu cargo por um período de 1 a 6 meses, né, sem receber nada. Né? E ele ainda fala o seguinte: as penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Então, pode existir cumulativamente. Eu posso prestar serviço à comunidade, eu posso estar suspenso, beleza? Do exercício do cargo por 1 a 6 meses, posso perder os vencimentos. Então, eu posso cumulativamente prestar serviço e estar com suspenso aí meus vencimentos e estar suspenso do exercício do cargo, cumulativamente. Ou autônomos, por exemplo, eu posso responder só eu posso prestar só serviço à comunidade. Então, é isso que a lei está querendo dizer. Na questão, ele diz assim: podem ser aplicadas autônomas ou cumulativamente penas restritivas de direitos em substituição às privativas de liberdade. Questão letra de lei, questão correta, pessoal. Vamos aqui partindo questão 11. Trata-se de pena restritiva de direitos prevista na lei a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato. Tá certo? Olha aí que interessante. Trata-se de pena restritiva de direito a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 2 anos. Será? Ó, a lei fala de 1 a 6 meses. 1 a 6 meses, pessoal. Ó, tá certo? Não é 1 a 2 anos, não, tá? Essa aqui é uma restritiva de direito, tá? Restritiva de direito. Que é justamente quando tem a possibilidade de você pegar aquela restritiva de direito, né, e substituir, né, em vez de você ficar privado da sua liberdade, você fica só com a restritiva de direitos. Onde, na verdade, ele só suspende, né, pode suspender o seu exercício do cargo por um período de 1 a 6 meses, perde o vencimento e também pode, aí, também, cumulativamente, prestar serviços, né, a entidades públicas, tá bom? Pode prestar serviço à comunidade também, como a gente bem colocou aqui, tá certo? Então tá aí. Aí o erro só foi no prazo, tá? Mas perde os vencimentos sim. Então o erro não é de 1 a 2, na verdade é de 1 a 6, ok? Questão de número 12. Olha que interessante. As sanções penais previstas nessa lei são independentes das sanções civis ou administrativas pertinentes. Será que está certo, pessoal? Vamos entender. Ora, no artigo 6º dessa lei, ele fala o seguinte: as penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Então, nós temos 3 esferas. Essas esferas, elas são independentes. Nós temos a esfera administrativa, tem a esfera penal e tem a esfera civil, ok? A lei, ela diz que as penas que serão aplicadas por essas esferas são independentes, tá bom? São independentes das sanções de natureza civil. Então, elas são isoladas, elas são independentes, tá certo? Uma não tem nada a ver com a outra. Agora, cuidado. No artigo 7º, ele fala o seguinte: a responsabilidade civil e administrativa são independentes da criminal, isso em regra.
não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato, quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Opa! Então, por exemplo, se na esfera penal o juiz decidiu que teve existência ou autoria de fato, opa, foi comprovado? Então vai vincular a administrativa e vai vincular a civil, ela não pode fazer diferente, tá certo? Então é assim que acontece, pessoal, beleza? A regra é que são independentes as sanções de natureza civil ou administrativa, mas se o juízo criminal decidir comprovar que existe um autor, existiu o fato, tá certo? Na esfera penal, vai vincular as outras duas esferas, ok? Na questão, ele colocou só que as sanções penais previstas nessa lei são independentes, perfeito, das sanções civis ou administrativas. Questão correta. Beleza? Olha a questão de número 13. Caso o juízo criminal decida sobre a existência ou a autoria do fato, que acabamos de falar, se o juízo criminal comprovar que realmente existiu aquele crime de abuso de autoridade, tal decisão não vincula a esfera administrativa. Será que está certo, pessoal? Errado. Como eu falei para vocês, se a esfera penal decidiu pela existência ou autoria do fato, beleza? Então ela vincula as outras esferas, a administrativa e a civil. Quando ele diz que tal decisão não vincula, deixa a questão errada, porque é a exceção da exceção e a gente já viu no artigo 7º, tá bom? Mas a regra é que são independentes, mas nós temos essa exceção aí do artigo 7º, ok? Então vamos lá. Questão 14. Não faz coisa julgada em âmbito civil a sentença penal que se reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito, pessoal. Será, pessoal, que essa questão está correta? Vamos lá. Bom, ele diz o seguinte, quando o cara comete um crime de abuso de autoridade, mas se no julgamento for comprovado estado de necessidade, se for comprovada legítima defesa, se for comprovada que ele cometeu aquilo no estrito cumprimento de um dever legal, ou então no seu exercício regular do seu direito, então, pessoal, o juiz ele vai dizer, olha, fez coisa julgada sim no âmbito civil, e a sentença penal que reconhece ter sido o ato praticado em estado de necessidade. Beleza? Se o cara praticou um crime de abuso, mas estava em legítima defesa, se o cara praticou um crime de abuso, mas estava em estado de necessidade, se ele estava no estrito cumprimento do seu dever legal, por exemplo, no mandato judicial cumprimento, e realmente o cara entrar dizendo que ele cometeu o crime de abuso de autoridade, se o juiz reconhecer na sentença qualquer uma dessas excludentes de ilicitude, então faz coisa julgada sim, ok? Vai fazer coisa julgada sim. Beleza? Olha o que é que a lei diz no artigo 8º. Faz coisa julgada no âmbito civil. Tá certo? No âmbito civil, olha aqui, ó. No âmbito civil. Assim como no administrativo, disciplinar também. Tá bom? A sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento e no exercício regular do direito. Para quem é o estudante de Código Penal aí, ó, sabe que o que a gente está falando aqui são as excludentes de ilicitude. Excludentes de ilicitude, pessoal. Então, mais um caso. Eu sei que as três esferas são independentes, a penal, a administrativa e a civil. Mas o que é que acontece? Se na esfera penal, no julgamento lá, tá certo? For reconhecida qualquer uma dessas excludentes de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, né? Se for reconhecido, então o que é que acontece? Vai fazer coisa julgada no âmbito civil e também faz coisa julgada no âmbito administrativo, ok? Então, mais um caso onde existe uma certa vinculação das esferas, ok? Na lei de abuso de autoridade. Então, realmente faz coisa julgada. Na questão, ele está dizendo que não faz coisa julgada, deixando a questão errada, meus alunos. Então, vamos lá. Questão de número 15. Configura crime
Decretar a condução coercitiva de testemunha manifestamente descabida. O que é uma testemunha descabida? É uma testemunha, né, na verdade, que não tinha cabimento fazer aquela correção daquela testemunha. Era descabida. Vamos ver o que a lei diz? No artigo 10, ele fala o seguinte, ó. Decretar a condução coercitiva, então o policial vai lá e conduz, né, de testemunha ou investigado manifestamente descabida. Então, uma testemunha, um investigado que não tinha cabimento e ele foi conduzido coercitivamente é um crime previsto na lei de abuso de autoridade. Cuidado. Ou também, se ele foi conduzido sem uma prévia intimação de comparecimento ao juízo, também constitui um crime de abuso de autoridade. Então, a autoridade que decreta essa condução coercitiva, por exemplo, pessoal, essa autoridade que decreta, ela pode sim responder pelo artigo 10 da lei de abuso de autoridade. Beleza? Cuidado, ó. Tem que ser uma testemunha que não tenha cabimento, ou seja, descabida. É um crime sujeito à detenção e já falo para vocês. Todos os crimes do abuso de autoridade estão sujeitos à pena de detenção. Não tem nenhum sujeito à pena de reclusão. Aí ele diz, configura crime decretar a condução coercitiva de uma testemunha manifestamente descabida. Correto. É crime sim e é um crime previsto na lei de abuso de autoridade. Ok? Questão de número 16. Configura crime coagir moralmente, essa aqui gosta de cair em prova, o preso ou detento a ter parte do seu corpo exibido à curiosidade pública. Professor, pega lá o preso, começa a exibir parte do corpo dele, né? Que ele tem uma tatuagem zona, tem não sei o que, tem isso aqui, e começa a exibir o corpo do rapaz. Porra, o cara tá preso, mas o cara também tem os direitos dele, né? Então é o seguinte, o cara que coage moralmente o preso, né, a ter parte do seu corpo exibido à curiosidade pública, coloca lá a parte do corpo dele para exibir para todo mundo ver, tá certo? Isso aqui configura crime de abuso de autoridade, sim, tá bom? É um crime de abuso de autoridade, sim. Configura crime coagir moralmente o preso. Pessoal, será que essa questão tá certa ou tá errada? Essa questão é polêmica e ela está errada. Olha o detalhe, pessoal. O artigo 13, ele diz, ó, constranger o preso, mas tem que ter mediante violência ou grave ameaça, pessoal. Não é só constranger o preso. Tem que ter a violência, tem que ter a grave ameaça. Tá vendo a importância de estudar a lei seca? Pois é, eu coloquei aqui para ver se influenciava, para ver se vocês aí no chat colocavam diferente. Então, ó, quando o cara constrange um preso mediante violência ou grave ameaça, a redução de sua capacidade de resistência, né? A exibir ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Olha que acontece muito isso, pessoal. Acontece muito isso. O cara, mediante violência ou grave ameaça, vai lá e exibe o corpo do cara à curiosidade pública. Não é? Então isso aqui configura crime sim de abuso de autoridade, tá certo? E tem uma outra situação, colocar esse preso em uma situação vexatória ou um constrangimento não autorizado em lei. Então a questão está errada, que ele deixou de colocar o elemento principal, violência ou grave ameaça, né? Ou também a questão da redução da sua capacidade, né, de resistência. Então ele diz, ó, configura crime coagir moralmente o preso ou detento a ter parte do seu corpo exibido à curiosidade pública. Errado. Tinha que ter, essa coação tem que ser mediante violência ou grave ameaça. Violência ou grave ameaça, ok? Então questão errada. Peguinha. Vamos aqui para a questão 17. Configura crime submeter o preso a interrogatório policial durante o período noturno, em qualquer hipótese. Será? Olha o que a lei diz no artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial, olha aí, durante o período de repouso noturno, salvo se for capturado em flagrante. A regra é que você não pode interrogar o preso, interrogatório policial, no período do repouso noturno.
Agora, se ele se for preso em flagrante, aí pode sim ser interrogado, tá? Ou também existe uma outra possibilidade. Se ele consentir em prestar as declarações. Se ele disser, não, eu quero prestar essas declarações agora. Ah, se ele está consentindo, show de bola. Mas se ele não quiser, infelizmente, a gente tem que esperar aí o outro dia. Por quê, professor? Porque a gente não pode interrogar um policial durante o período de repouso noturno. É um crime sujeito à pena de detenção. Nós já sabemos que esses crimes da lei de abuso de autoridade são crimes sujeitos à pena de detenção. Tá certo? Um crime de 6 meses a 2 anos, crime de menor potencial ofensivo. Tá certo? Ó, pena máxima de 2 anos. Tá certo? Então tá aí. Então aqui ele diz que configura crime em qualquer hipótese. Não. Caso, se ele for preso em flagrante delito, ou se ele consentir. Aí sim pode ser interrogado à noite, ok? Questão errada. Questão número 18. Configura crime manter na mesma cela. Então, na mesma cela, criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado. Professor, se você manter na mesma cela uma criança ou um adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, será que é crime? Será que é crime, professor? Presta atenção no artigo 21 da lei. Me aposta na tua prova. Manter preso de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Olha aí, ó. Manter presos de ambos os sexos. Ambos os sexos, masculino e feminino, na mesma cela ou espaço de confinamento. Pode? Pode, Arnaldo? Não pode. A regra é essa. Mas lá no parágrafo único ele diz assim, ó. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade. Criança ou adolescente na companhia de maior de idade. Então eu não posso colocar uma criança ou adolescente na mesma cela que uma pessoa adulta, ok? Não pode, é crime de abuso de autoridade. Então, quando ele diz que configura crime manter na mesma cela criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em um ambiente inadequado também, configura um crime previsto aí na lei de abuso de autoridade, tá certo? Logicamente, nós temos que observar o disposto no ECA, ok? Questão simples, questão correta, beleza? Questão número 19. Não configura crime adentrar a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, se o ingresso for para prestar socorro. Pessoal, olha que interessante o que diz o artigo 22. A regra, se você invadir um imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer, você comete, logicamente, sem o consentimento da pessoa, né? Ou seja, a revelia da vontade do ocupante, né? Se ela não quer e você tá lá, você comete um crime, tá? Um agente público, porque a nossa lei é quando os agentes públicos cometem isso. Ó, ele diz assim, ó, incorre na mesma pena quem coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso ao imóvel. O cara fica forçando, violência, ameaçando para o cara franquear o acesso ao imóvel. Isso aí é abuso de autoridade, hein? E também vem o que nos interessa agora, ó. Presta atenção. Ele diz assim, ó. Cumpre mandato de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5. Então, ó, a regra que a Constituição diz que você só pode cumprir mandato judicial, né, o mandato judicial, durante o dia. Ah, professor, mas é na aurora até o crepúsculo. Beleza. A partir de 6 horas já é a noite. Ok. Só que é o seguinte, quando der 9 horas, se vamos supor que tu entre 9 horas, né, a partir de 9 e antes de 5 da manhã, aí tu já entra na lei de abuso de autoridade. Beleza? Então, se tu vai cumprir um mandado de busca e apreensão depois das 9 horas da noite, ou antes das 5, tu entra na lei de abuso de autoridade. Isso sem autorização aí, sem consentimento do cara. Beleza? No parágrafo 2º, ele fala o seguinte. Não haverá crime se for para prestar socorro, se ele entrar para situação de flagrante delito ou um desastre estiver acontecendo.
Ou seja, quando ele diz que não configura crime adentrar a revelia da vontade do ocupante, ou seja, ele entrar sem a vontade dele, mas se o ingresso for para prestar socorro, correto, não é crime, porque aqui a gente aprendeu que são as exceções, ou seja, não haverá crime. Prestar socorro, se for situação de flagrante delito ou desastre. E a gente já aprendeu também que no caso de flagrante delito, ele pode ser interrogado durante o período noturno ou se ele tiver o consentimento do cara, né? O acusado. Ok? Então, questão ali está correta, beleza? Não é crime. Vamos lá. Questão 20. É crime apenado com pena de reclusão de 1 a 4. Já para por aí. Não temos crime de reclusão no abuso de autoridade. Professor, mas tem esse crime aí, o cara divulgar a gravação, o trecho de uma gravação, que não tem relação com a prova, que se pretende produzir contra aquele cara, expondo a intimidade daquela pessoa, a vida privada, a honra, a imagem daquela pessoa. Em regra, é crime de abuso de autoridade. Se você divulgar trechos da gravação, né, que não tem nada a ver com as provas do processo, mas que a pretensão é você expor a intimidade da pessoa, né, ferir a imagem dela, a honra. Existe esse crime, sim, de abuso de autoridade. Só que esse crime ele é apenado com detenção. Detenção. Beleza? Detenção. Questão 21. Configura crime demorar demasiado. Demasiado é a mesma coisa que muito, tá? É um advérbio aí de intensidade. Configura crime demorar muito, né, demasiado, injustificadamente, no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Então, pessoal, a gente estudou que os crimes de abuso de autoridade também estão sujeitos àqueles membros do Poder Judiciário, não foi isso? E, em geral, os agentes públicos. Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. Imagina chegar lá no órgão colegiado, né? Os órgãos colegiados que julgam. Aí, na verdade, no processo está sendo examinado, aí ele começa a demorar. Não tem justificativa, demorou muito, procrastinou o andamento, né, do processo. Essa procrastinação, com intuito e tendo a intenção, né, porque os crimes de abuso de autoridade têm que ter o fim de agir. Não existe forma culposa, só existe forma dolosa. Esses crimes, tá certo? O cara demorar ali numa decisão, nos órgãos colegiados, sendo que no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, se ele demorar, se ele procrastinar, ele comete crime sim de abuso de autoridade, tá certo? De abuso de autoridade. Beleza? Geralmente nesses órgãos colegiados, desembargador, conselhos, né? Se o cara ficar demorando demais para prejudicar o cara, ele pode estar cometendo crime de abuso de autoridade. Beleza? Então tá aí. Beleza? Questão 22. Não se aplica a Lei 9.099 ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nessa lei, que é a lei de abuso, né, que ele está falando. Será? Olha o que o artigo 39 fala, uma aposta minha na prova. Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nessa lei, no que couber, aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos dessa lei, ou seja, os julgamentos e os delitos dos crimes que foram cometidos, tipificados na lei de abuso, né? Na lei de abuso, a perguntinha que fica, será que ele está sujeito a lei 9.099, que é a lei do GECRIM, né? Dos juizados especiais, né? Criminais, será que ele está sujeito? Sim, pessoal, tá certo? Aplicam-se aos processos e julgamentos desses crimes de abuso de autoridade somente no que couber, não é toda a lei, tá certo? Então, no que couber, se aplica sim a Lei 9.099, que é o GECRIM. Por quê? Porque nos crimes de abuso de autoridade ainda existem crimes de menor potencial ofensivo, né? Aqueles crimes com as penas, no máximo 2 anos, não é isso? Ou seja, ainda existem esses crimes. A gente acabou de resolver algumas questões ali com eles. Então, só pelo esse fato, eu posso sim aplicar alguns benefícios aí da lei do GECRIM, da lei dos juizados especiais criminais. Ok, pessoal? Questão 23. Questão correta, né?
A autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diferente ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente incabível comete crime de abuso de autoridade. Será, pessoal? Será, hein? Ó, vamos aqui. Rapidinho. Vamos supor que um juiz, que dentro de um prazo razoável, ele deixa de substituir uma prisão preventiva por uma medida cautelar, sendo que ele tinha direito. Ou ele deixa de conceder a liberdade provisória para o cara quando era cabível. Quando era cabível. Para quem não se atentou, aqui eu botei incabível. Aqui tem que ser cabível. A intenção era o quê? Atenção. As questões finais, para saber, às vezes o cara está mais cansado e acaba deixando passar uma questão dessa. Então, quando é razoável trocar uma preventiva para uma medida cautelar, conceder a liberdade provisória, quando é cabível, aí você pode. Se o juiz deixa de fazer isso, deixa de fazer essas substituições, ele comete crime de abuso? Comete sim o crime de abuso, mas é quando é cabível e não quando for incabível, ok? Aí ele pode substituir. Se ele deixa de substituir, ele comete crime de abuso de autoridade. Então, pessoal, o crime de abuso de autoridade é para juiz, é para promotor, é para todo mundo. Poder executivo, legislativo, judiciário, é para todo mundo, entendeu? Questão 24. Somente ao réu reincidente poderá ser aplicada a perda do cargo. E aí, garotos? O que é que vocês marcaram aqui, hein? Já falei para vocês que para a perda do cargo, o juiz, ele tem que fazer o quê? Ele tem que declarar na sentença, não é automático. Não é automático. Não é automático. Ele tem que declarar na sentença a perda do cargo. E ele só pode perder o cargo dele se ele for reincidente específico, ou seja, se ele já cometeu uma outra vez algum crime da lei de abuso de autoridade. Então, somente ao réu reincidente poderá ser aplicada a perda de cargo? Correta! Somente se ele for reincidente, tá bom? Questão 25. Não há mais previsão de majorantes na lei de abuso. Ou seja, o que é majorante, professor? É aumento de pena. Aumento de pena. Não existe mais, tá, pessoal? Questão correta. Não tem mais nenhum caso de aumento de pena aí na lei, tá? E aí, a gente fica por aqui. Revisem, assistam 3, 10, 5, 15, 20, 40, quantas vezes for necessário esse vídeo, porque pode ter certeza que as questões aqui do DEPEN, com certeza estão aqui dentro dessas 25 questões sobre lei de abuso de autoridade. Pessoal, beijão para vocês, estudem e até a próxima aula.